Começar. Bom, gente, então estamos aqui começando, né, o nosso Café Cedim virtual, né, lembrando que o Café Cedim, ele é uma atividade do Centro de Documentação e Imagem, o CEDIM, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus de Nova Iguaçu, e o Café Cedim, ele surgiu ano passado, com a ideia de, uma vez por mês, trazer uma ou mais pessoas para falar de temas contemporâneos, seja questões culturais, sociais, políticas, e com ênfase na Baixada Fluminense, né, justamente por causa da nossa localização, né, no campus de Nova Iguaçu. Então, ainda que a gente trate de temas variados, mas a gente procura enfatizar as questões ligadas à história, à cultura e à política da Baixada Fluminense. Nessa situação que a gente está vivendo, com essa situação que a gente está vivendo de pandemia, a gente aproveitou para criar, né, essa possibilidade de fazer essa atividade aqui online para a gente pensar nas questões principalmente relacionadas à pandemia e à Baixada Fluminense. Semana passada a gente teve o nosso primeiro café, né, virtual, Café Cedim virtual, com a presença do professor Alexandre Fortes e o professor Leandro, também da geografia, que apresentou uma série de dados, né, sobre essa questão dos números, né, na Baixada Fluminense e na região metropolitana de forma geral, né, fazendo uma comparação entre esses números na Baixada e na região metropolitana com os números da cidade do Rio de Janeiro, particularmente da Zona Sul. Né? Então, assustadoramente, apesar da Barra da Tijuca, por exemplo, ser o local que tem o maior número de infectados, tem um número de mortes muito menor do que, por exemplo, em Campo Grande, né, por exemplo, e mesmo na Tijuca. Isso sem falar das cidades da Baixada. A ideia de hoje um pouco é a gente dar continuidade um pouco a essa discussão, né, e acredito que o que a gente vai acabar falando aqui vai ser um pouco do impacto desigual, né, da pandemia em relação à população negra e pobre, né, então há uma questão racial e de classe evidente, né, na quantidade de pessoas que estão morrendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e aí, enfim, depois a gente vai conversar um pouco mais. Eu vou aqui aproveitar para apresentar os nossos colegas que vão participar aqui com a gente hoje dessa conversa. A gente vai conversar hoje aqui com o Abner Sótenos, que faz doutorado em História na Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. Temos aqui também o nosso colega, conhecido como Dudu, né, Dudu de Morro Agudo, né, que é o diretor executivo do Instituto Enraizados, né, que fica no bairro de Morro Agudo, em Nova Iguaçu, né, para quem não conhece, e o professor André Rocha, que é do Departamento de Geografia da nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus de Seropédica. Então, bom, sem mais conversa aqui, eu vou, então, o formato aqui vai ser uma pequena apresentação, uma pequena fala inicial aqui dos colegas, e em seguida a gente vai abrindo aqui para perguntas, né, já digo para o pessoal que está nos acompanhando, que já pode, desde agora, já pode ir fazendo aqui, colocando as suas perguntas aqui no chat, que eu vou acompanhando e, em seguida, após as falas, a gente vai colocar aqui, escolher algumas questões, enfim, para a gente poder dialogar aqui com os nossos colegas. Então, é com você, Abner. Vamos lá. Seu microfone está fechado, Abner. Abri aqui para você. Ok. Olá a todos e a todas. Inicialmente, boa tarde para quem está aí no Brasil. Eu estou aqui em San Diego, na Califórnia. Inicialmente, quero agradecer Jean Salles pela organização desse evento online do Café Cedim, né, e destacar a importância da Rural Campus Nova Iguaçu, né, na Baixada, como um espaço de produção de conhecimento, de saberes e de experiência. Também quero agradecer, aproveitar
falar da minha felicidade de estar aqui com o Dudu, né, compartilhando essa live, com o André também, né, podendo fazer essas intersecções, pensando como o próprio tema desse encontro sugere, né, pensar o impacto do Covid, né, 19, pensar o racismo estrutural, né, de que forma o racismo ele se estrutura e como, em função do racismo estrutural, como isso afeta diferentes grupos, né, raciais, étnicos raciais, em decorrência, né, dessa estrutura política, econômica, cultural que a gente tem. Eu queria compartilhar com vocês aqui, eu acho que é oportuno compartilhar justamente essa definição, né, de racismo estrutural, né? Porque o racismo estrutural ele é diferente da prática do racismo que a gente conhece, né? Que é a ideia de você xingar uma pessoa, né, o macaco, ou o chinês, né, o japa, né, dentro de uma conotação negativa, né? Então, o racismo estrutural ele está mais pensado em uma perspectiva sistemática, né, das relações. Consegue ver aí na tela a definição racismo estrutural? Agora sim, peraí. Eu vou colocar na tela aqui. Agora sim. Agora está na tela, Abner. Então, é exatamente isso. Voltando, né, a questão, né, pensando a estrutura do racismo, né, para além dessa questão do racismo enquanto uma ação individual, né, de uma pessoa que xinga outra, né, de forma pejorativa a partir das suas características étnicos raciais, né? E aí a ideia do racismo estrutural justamente, essa é uma definição, né, de racismo estrutural, pensando o racismo estrutural como uma questão sistemática ou sistêmica, né? Um sistema na qual políticas públicas, práticas institucionais, né, representações culturais, normas de várias maneiras, né, que muitas vezes reforçam e perpetuam desigualdades de determinados grupos raciais, né? A dimensão do racismo estrutural está ligado com uma prática, com uma tradição histórica, com uma tradição cultural, né, que permite, ao mesmo tempo que prejudica pessoas em decorrência das suas características étnico-raciais, ela favorece pessoas, garante privilégios, benefícios, proteção, né, cultural, política, jurídica, para determinados grupos de pessoas, e, notadamente, dentro do nosso sistema, é a branquitude, né? A branquitude entendida aí como um sistema. Você pode me perguntar, Abner, mas calma aí, quando você fala de branquitude, se a gente falar na Baixada Fluminense, por exemplo, você tem brancos pobres, né, que estão lá também morrendo e sendo afetados. A gente não está pensando isso na perspectiva individual, mas a gente está pensando isso na perspectiva sistêmica ou sistemática, ou seja, como que determinadas pessoas, no contexto brasileiro ou no contexto americano, que isso tem diferenças, né, elas se beneficiam em função da cor da sua pele e tomam vantagem em várias questões, né, inclusive quando se tem uma epidemia, né? Que no início a gente colocava, né? A gente falava, né? A epidemia de Covid é uma epidemia democrática, que ela afeta todo mundo de forma igual, né? Então está morrendo o diretor do Banco Santander de Portugal e está morrendo também o cara que faz entrega. Mais tarde a gente percebeu, quando os dados começaram a ser liberados aqui nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, ainda há um movimento. O Ministério Público acabou de aceitar um pleito, né, do Instituto Luiz Gama, né, que pede, não só do Instituto Luiz Gama, mas de outros institutos também, que pede justamente que no sistema brasileiro, no Rio de Janeiro, sejam liberados os dados de morte a partir da perspectiva étnico-racial e de gênero também. Então, isso é uma questão importante para a gente poder construir, né, uma radiografia e entender que o coronavírus ou qualquer outra doença ou qualquer outra
questão que beneficia, né, e prejudica determinados grupos, ele vai funcionar dentro desse sistema, e esse sistema ele é estruturado dentro da lógica do racismo. Então, assim, o racismo estrutural não é uma escolha, não é você chamar o cara de macaco no trânsito, né? Isso também é uma forma de racismo, mas a gente está pensando no âmbito das instituições. Como essas instituições funcionam? Como o sistema médico funciona? E aí, pegando o caso da população americana, só para a gente ter essa dimensão, porque quando a gente fala de população brasileira, e de acordo com o censo brasileiro, a população preta brasileira, né, que de acordo com as categorias do censo, a gente pode até discutir as categorias do censo, mas de acordo com as categorias do censo, pretos e pardos no Brasil, né, ou negros e pardos no Brasil, que é o que compõe a população preta, é quase 55% da população. Ou seja, o Brasil é um país preto, que não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país branco. De acordo com os dados mais recentes, vai ter o censo agora em 2020, o último censo é de 2010, esses dados aqui são de 2013, 2014, a população branca nos Estados Unidos, ela representa aí quase 63% da população norte-americana. Enquanto os latinos, e aí a gente pode matizar isso, né? A gente pensar latinos, né? Que categoria étnico-racial é? A Gisele Bündchen é uma latina. Ela está na mesma condição aqui nos Estados Unidos do que a latina panamenha que veio na onda de imigração de refugiados aqui para os Estados Unidos? Certamente não. A Gisele Bündchen, que é uma latina, ela não está na mesma condição de um outro latino que veio em um latino de pele morena, que eles chamam de brown people. Os latinos poderiam ser chamados aqui de brown people, né? Em questão ligadas aos black ou white, né? Então, a população branca norte-americana está em torno de 63%. O segundo grupo é constituído pelos hispânicos, né, ou os latinos, em geral aqui, né, que corresponde a 17%, hoje já está em torno de 18% da população, superou a população negra americana, que antes era o segundo grupo majoritário, mas desde o censo de 2010 a população latina superou a população negra, que corresponde a aproximadamente 13% da população norte-americana. Os asiáticos, né? E aí, quando eu falo de asiáticos, tanto indianos como japoneses estão nessa categoria asiática. Então, você pode pegar um indiano de pele morena, né, e pegar um asiático de pele mais clara, ou pegar um movimento de embranquecimento que tem acontecido, por exemplo, na Coreia, por exemplo, né, na Coreia do Sul. E aí você tem a população asiática em torno de 6%, né? A população indígena, né, corresponde a aproximadamente 1,7% da população americana, né, os indígenas, e a população que vive nessas ilhas do Pacífico, entre elas o Havaí, corresponde a 0,2% da população. Então, isso dá um cenário para a gente pensar em termos de proporção. A gente não está falando de Brasil, a gente está falando dos Estados Unidos, que tem uma outra composição demográfica a partir da perspectiva étnico-racial. Legal? E aí, se a gente pega os dados mais recentes dos Estados Unidos, que refere à questão de morte, né, e de contaminação, a gente tem hoje, esses dados são os mais recentes de ontem, a gente tem aproximadamente, a gente tem 72.275 casos de mortes nos Estados Unidos, confirmados. Lembrando que, assim como no Brasil ou como em outros países, a Itália mostrou muito bem isso para a gente, e o Brasil também tem mostrado muito isso para a gente, pessoas que estão morrendo em casa. Aqui em Nova York teve muitos casos desses, pessoas que morreram em casa, que foram enterradas e que não foram confirmadas como casos de Covid, né? Então, os casos confirmados estão aí em 72.275 mil mortos. Os Estados Unidos hoje é o terceiro país em nível de contaminação de coronavírus, de casos de coronavírus notificados, já passou a casa de 1 milhão, quase 1,3 milhões, né? E a população que foi recuperada, né, que se internou e saiu da internação, em torno de 200 mil pessoas. Então, esse aí é o estado da arte, né, dos dados
para ontem dos casos de contaminação, morte e recuperação de Covid aqui nos Estados Unidos, né? E aí, quais são os fatores que podem tornar com que as pessoas se tornam mais vulneráveis ou mais protegidas num cenário de crise como esse nos Estados Unidos, né? A gente pode pensar a desigualdade econômica. A gente pode pensar como que os fatores econômicos eles afetam de forma distinta pessoas de acordo com uma situação epidêmica como essa. Então, a desigualdade econômica de classe, por exemplo, é um fator extremamente importante para pensar essas desigualdades. E aí, quando a gente pensa nessa desigualdade econômica, entra fatores ocupacionais, né? Como trabalha, com que se trabalha, onde se trabalha. Se a gente pensar, por exemplo, o entregador da Amazon. O entregador da Amazon, ele não está na mesma exposição, né, ao vírus que está o professor da universidade aqui onde eu trabalho. Ou eu, como professor aqui, né, teacher assistant, estou exposto à doença. Eu trabalho em casa, né, dou minhas aulas aqui na plataforma da universidade e eu não estou tão exposto como o caixa do supermercado. E aí eu não estou entrando em questão de cor do caixa do supermercado, eu não estou entrando em questão de cor, né, ou de etnicidade do entregador do Amazon, né? Mas vale dizer de passagem que majoritariamente são latinos de pele escura, brown, que eles chamam aqui, né? E em alguma medida a população negra, isso vai depender do supermercado, por exemplo. Se você for no supermercado aqui, o Whole Foods, a maioria dos caixas não são negros nem latinos, são brancos. Mas se você for no Walmart, a maior parte da população são latinos de pele morena e negros, que trabalham no Walmart, por exemplo, que é o menor salário, né, aqui nos Estados Unidos em questão ocupacional. O status de imigração, ele também diz muito para quem vai estar exposto ou não ao coronavírus. Então, imagine aqueles imigrantes não documentados dentro dos Estados Unidos. Os imigrantes não documentados, e isso acontece muito com os latinos, principalmente mexicanos, que vêm para a época de colheita, que vêm trabalhar na agricultura aqui nos Estados Unidos. Ou mesmo as pessoas que não trabalham na época de colheita, mas estão aqui como imigrantes não documentados, né? Esses imigrantes não documentados, eles estão muito mais suscetíveis aos imigrantes documentados que podem acessar os sistemas, né, as instituições, né, aqui nos Estados Unidos. Então, o status de imigração é um elemento que entra nessa questão. Condições habitacionais, acesso à moradia ou não acesso à moradia, né? Pessoas moradores de rua, por exemplo, homeless, né? Condições habitacionais, tamanho da casa, quantas pessoas ficam por cômodo aqui. A gente vai ver já que, para o caso dos Estados Unidos, a população negra, por exemplo, é a que tem as piores condições de habitação, né? Às vezes morando dentro de um quarto, numa casa, 6, 7 pessoas, lembrando muito o Estado brasileiro, né? a realidade brasileira para algumas localidades. Fatores culturais, né? Vou dizer, por exemplo, aqui tem sido reportado nos Estados Unidos que homens negros têm se sentido incomodados de usarem máscaras porque eles são mais vistos como criminosos. Então, à medida que eles colocam máscaras, né, eles se protegem, eles se sentem desconfortáveis porque os olhares sobre eles ou as ameaças de que eles possam ser ladrões ou qualquer tipo de criminosos, então eles têm, né, tido dificuldade de aceitar o uso de máscara, né, só para a gente pensar. Ou os chineses, né, no início da pandemia aqui nos Estados Unidos, teve alguns casos reportados, né, de pessoas com características asiáticas, tipo chinesa, né, ou coreana, ou japonesa, que foram agredidas, foram espancadas na rua, porque elas estavam sendo associadas com a contaminação, né? Então, só para a gente pensar isso aqui são membros, né, da Comissão Americana de Asian People, asiáticos, né, que fizeram um protesto, né, numa conferência,
e eles estavam condenando o racismo que eles estavam sofrendo justamente pela questão de eles serem asiáticos. Então, assim, a raça, pensada na sua dimensão, porque parece que quando a gente fala de raça, parece que você está falando de pretos e brancos, né? A gente está falando de uma dimensão muito mais ampla da noção de raça e etnicidade aqui nos Estados Unidos, e deveria ser pensada da mesma forma no Brasil. Então, essas pessoas com características asiáticas, vale lembrar o ministro, né, da educação brasileira, vale lembrar o Trump aqui, que está querendo fazer um pedido de indenização à China pela contaminação de coronavírus, e algumas dessas pessoas foram espancadas, estudantes jovens foram espancados aqui nos Estados Unidos, porque eles estavam sendo vistos como responsáveis por trazer a doença. No cartaz aqui, a pessoa está dizendo assim: a minha etnicidade não é um vírus. Nesse cartaz que está exposto aqui para vocês. Então, a gente tem vários outros elementos, né? Barreiras linguísticas. A pessoa que vai no sistema de saúde, quando tem acesso ao sistema de saúde, que não conhece expressões como social distancing, distância social, por exemplo. Né? Social distancing muitas das vezes, barreiras linguísticas de falar no médico, no hospital, inclusive o que está sentindo. Um imigrante que não fala a língua, né, bem aqui nos Estados Unidos a ponto de conseguir se expressar, vai ter dificuldade, inclusive, de falar sobre os seus sintomas. Né? Então, as barreiras linguísticas também podem afetar como essas pessoas têm proteção ou não. E mais 3 pontos aqui, né, de outras disparidades étnicas: injustiça ambiental, zonas de sacrifício. Nós temos algumas regiões, por exemplo, de Nova York, que normalmente são regiões onde está grande parte da população negra, né, e latina de pele morena, que são depositórios de lixo, que não têm acesso, por exemplo, à coleta de lixo sistemática, limpeza de rua, que não têm acesso, são onde estão os depósitos, onde estão as fábricas, né, que eliminam dejetos na atmosfera, complicando as condições de saúde dessa população, gerando mais estresse para essa população, o que faz com que a imunidade baixe, e isso pode causar com que essas pessoas fiquem mais suscetíveis. Acesso a plano de saúde, por exemplo. A gente sabe que não existe hospital público, né? Então, existem planos de saúde público. Por exemplo, aqui na Califórnia existe o Medi-Cal, né? Que, de acordo com a renda, as pessoas podem ter esse plano de saúde do Estado, né? Do governo. E aí, muitas das vezes, no início da pandemia, estava se falando da dificuldade de se fazer teste, porque o preço do teste... Aqui não tem SUS. Então, o preço de se fazer um teste era altíssimo, $400. Convertendo isso para real, aí dá aproximadamente R$2.000 para se fazer um teste no início da pandemia. Então, as pessoas não tinham acesso. Violência médica, racismo institucional, né? Já há estudos aqui que apontam que grupos de médicos, né, eles tratam de formas diferentes seus pacientes brancos, negros, latinos, ou de acordo com raça e etnicidade. Inclusive, há estudos que apontam que negros e negras recebem muito menos atenção, muito menos anestesia, por exemplo, né? Recebem... Porque há uma presunção, né, dentro da lógica de racismo, que homens negros e negras são mais fortes, são mais resistentes. Essa tradição da escravidão, essa cultura escravista, escravocrata, ela cria esse tipo de objetificação do negros e negras, principalmente, tira a característica de humanidades desses negros e negras que, inclusive, dentro de determinadas instituições, como o sistema médico, você tem, ou nas universidades, por exemplo, de medicina, você tem a ideia de que negros e negras suportam mais a dor, portanto, precisam de menos anestesia. E aí, num contexto em que médicos têm que tomar a decisão de quem vai ter acesso a respirador, de quem não vai ter acesso a respirador, de quem vai ter acesso, de quem vai morrer ou quem vai viver, como que o racismo institucional, como que a violência médica
afeta esses grupos e tornam esses grupos em maiores vulnerabilidades, né? E aí, por exemplo, as famílias negras nos Estados Unidos, são dados de 2018, né? As famílias negras nos Estados Unidos, em 2018, tiveram 2 vezes mais chance de ficar em insegurança alimentar em relação à média nacional. Com 1 em cada 5 famílias negras americanas sem acesso consistente a alimentos suficientes. Então, quando a gente pensa em obesidade, quando a gente pensa em diabetes, quando a gente pensa em imunidade baixa, quando a gente pensa em acesso à alimentação e saúde, as famílias negras aqui nos Estados Unidos e latinas também, aqui na foto, é uma foto aqui da Califórnia, um banco de distribuição de alimentos, né, organizações não governamentais que distribuíram aproximadamente para 1.500 famílias alimentos. Você vê pelas características das pessoas, elas aparentemente são latinas, né? Latinas de pele escuras, e aí elas estão aí em uma fila. Então, muitas das vezes, quando eles vão buscar alimento, eles ficam em maior contato, eles ficam mais expostos na rua, eles estão mais suscetíveis a ter acesso à doença, para além da própria dificuldade, né, da alimentação. E aí, se a gente pega negros e latinos não brancos, vou usar esse termo latinos não brancos, pensando um latino não branco aí como a Gisele Bündchen, por exemplo, né? Essas pessoas elas estão mais suscetíveis, né, à insegurança alimentar, pensando no caso americano, né? E aí, quando a gente pega todos esses indicadores, o que aparece para a gente, né? Estou projetando aqui a taxa de mortes por raças e etnicidades aqui nos Estados Unidos. Né? Se você pega o dado aí, né, taxas de mortes por Covid reportada, estou lendo o título, reportada por raça e etnicidade em maio de 2004, há 2 dias atrás, de 2020, há 2 dias atrás. Lembrando que nem todos os estados americanos liberaram os seus dados por características étnico-raciais. Dos 50 estados americanos, 38 estados liberaram os seus dados. E o que aparece para a gente aqui? Em disparado, mais do que o dobro, né, de asiáticos, latinos e brancos, é a população negra que está aí com 37,2 com taxas de morte para cada 100 mil residentes. Uma taxa desproporcional à população negra americana. Se você pensar na Califórnia, por exemplo, a população negra aqui na Califórnia, ela está em torno de 6% da população do estado, comparado a uma população baixíssima, né? E os dados são altos de morte de pessoas negras nesses estados. Nova York é a mesma coisa, né? Você tem aí vários outros estados, não sei se vocês conseguem ver e ler aí, né? De Alabama ao Mississippi, ao Missouri, South Carolina, Tennessee, e por aí vai, Minnesota, Michigan. Em Michigan aconteceu uma coisa interessante, né? Dentro dessa lógica do racismo. As primeiras informações em Michigan, em algumas cidades de Michigan, né, apontavam que os brancos estavam sendo mais contaminados por Covid. Porque era uma questão muito simples. A população branca é que mais tem acesso à viagem, então muitos estavam voltando da Europa, né? E aí voltando contaminados, voltando da Itália, da Espanha, voltando contaminados. E as populações que viviam nas periferias de Michigan, né? Região central dos Estados Unidos, mais ao norte, né? Próximo ali de Chicago, em cima de Chicago, essas pessoas, elas, mais acima, né? Essas pessoas, elas estavam, a doença estava afetando mais a população branca no início, e aí começou a se criar um mito, uma ideia, de que os negros, eles estavam imunes ao Covid. Eles eram imunes ao Covid.
por uma questão biológica, por uma questão racial. Assim como aconteceu no surto de ebola no Congo, né, que se dizia que os negros eram mais suscetíveis biologicamente para pegar o ebola lá no Congo, a mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. Os negros, eles são imunes ao Covid. Mas ali era uma questão de classe, junto com raça. Porque classe, nesse caso aqui, a maior parte... Porque existe uma questão, mesmo entre os negros de alto poder aquisitivo, a taxa de morte é maior de que os brancos no mesmo nível econômico. Isso aponta que a classe, o fator econômico ele é importante, tão qual o fator étnico-racial, tão qual o fator cultural. Né? Então, não dá para fazer só um corte econômico, ou só um corte de raça, ou só um corte de gênero. Ou seja, a gente tem que fazer uma série de justaposição, uma série de interposição e interseções para ver como que determinados grupos estão sendo afetados. E aí, quando você vê a população branca, que é majoritária nos Estados Unidos, em alguns estados com 90% da população sendo branca, né, você vê que ela tem 14,3%. Latinos, 15,9%. Asiáticos, principalmente em Nova York, 16%. Asiáticos, nesse caso, mais do que latinos. Né? Então, para a gente pensar essa questão de raça na sua amplitude. E aí, para eu já ir fechando aqui essa minha primeira exposição, a mais recente taxa, né, de ontem, anteontem, a mais recente taxa de mortalidade disponível de Covid para negros americanos é 2,3 vezes superior à de asiático. É o dado que está aparecendo ali, né? 2 vezes 0,3 mais do que asiáticos. Morrem mais negros, 2 vezes 0,3 mais do que asiáticos nos Estados Unidos. Quando comparado com a população branca, por exemplo, morre 2 vezes, 6 mais negros do que brancos. Então, morrem mais negros do que latino, 2 vezes 3, 2 vezes, 0,3, mais negros do que latinos e asiáticos, e 2,6 mais negros do que brancos. E aí, só para a gente finalizar aqui, se os negros americanos tivessem morrido de Covid na mesma proporção que os americanos brancos, então morreu na mesma proporção de população, por exemplo. 63% da população aqui é branca, cerca de 13% é negra. Pensando na questão de morte, se eles tivessem morrido na mesma proporção, de acordo com os dados mais recentes, de anteontem, dia 4, se os negros americanos tivessem morrido de Covid-19 na mesma proporção que os americanos brancos, cerca de 9 mil, dos quase 9 mil, dos 15 mil negros residentes que morreram nesses estados ainda estariam vivos. Traduzindo aqui. Ou seja, se morressem brancos e negros na mesma proporção, dos quase 15 mil negros que morreram em determinados estados, 9 mil ainda estariam vivos. Ou seja, há uma desproporção ou uma desproporcionalidade entre morte de negros, latinos, né, asiáticos, quando comparado com a população branca. E aí a gente tem degradações, né, nessa questão que aponta que, primeiro, o Covid-19 não é democrático, como se pensava. Segundo, de acordo com as características culturais, econômicas, étnicos, raciais, religiosas, vão morrer mais um grupo do que um outro grupo. E é isso que a gente tem observado no caso dos Estados Unidos até esse momento. Obrigado, gente. Por enquanto é isso aí. Abner, obrigado aí pela exposição, né? Levantando aí, trazendo para a gente esses dados que não nos surpreendem, né? Evidentemente, né? Em diversos momentos a gente podia estar falando de qualquer região
de qualquer país, né, em relação a essa disparidade, né, em que as pessoas pretas e pobres são atingidas, né, pela pandemia. Mas vamos continuar aqui, então. Eu vou passar a palavra para o Dudu, né, para ele fazer aqui, comentar alguns aspectos dessa questão a partir da visão dele enquanto morador de Morro Agudo, né, em Nova Iguaçu. Dudu, a palavra está contigo. Olá a todos e todas, muito boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí do Jean também, agradecer e parabenizar por ter tido a iniciativa de reunir essa galera para discutir algo tão importante. Agradecer também os amigos que estão, o Abner, adorei a fala, e eu pensei a mesma coisa do Jean agora, assim, você está falando tudo, e a realidade da minha cidade, a realidade do meu bairro, que eu estou vendo tão de perto, e não o André aí, que vai fazer uma explanação daqui a pouco. Então, o que eu queria trazer nesse momento é um pouco da experiência do Enraizados que eu tenho vivido nos últimos 30 dias, né, 30 e poucos dias, que a gente começou uma ação aqui de solidariedade em Morro Agudo no dia 27 de abril, por conta da pandemia do Covid-19. E, inicialmente, eu fiquei muito preocupado com a juventude do Enraizados, que, em sua maioria, e aí é uma discussão que eu tenho aqui hoje, assim, o Enraizados tem pessoas de diversas etnias, meninos pretos, meninos brancos e tal, só que se você olhar com uma lupa, você vê que os meninos, as famílias pretas, estão em uma vulnerabilidade maior, mesmo dentro do Enraizados, mesmo em Morro Agudo. Então, a gente sempre tem essa sensibilidade de ter esse olhar. E quando eu recebi o baque dessa notícia que a gente ia entrar em quarentena, que tudo parou, eu pensei muito em como que a gente ia se virar, como que a gente ia se alimentar, se a gente é artista, se a gente a gente ganha dinheiro na rua com aglomeração de pessoas. Então, eu fiz alguns contatos para garantir a alimentação da galera durante esses meses. Como Enraizados a gente tem uma rede muito grande, conhece bastante gente, eu consegui 10 vezes mais cesta básica do que a gente necessitava para ajudar as pessoas do Enraizados, e decidimos fazer uma ação na comunidade. E foi aí que tudo começou. A minha fala começa nesse minuto, porque eu tive um choque muito grande de realidade, porque eu vi uma miséria no meu bairro. Tenho 40 anos de idade, 40 anos morando em Morro Agudo, eu vi uma miséria aqui no bairro que eu não conhecia, né? Pessoas que eu falo oi na rua, que eu percebi por conta desse momento o quanto essas pessoas estão e são vulneráveis. Elas não estão vulneráveis por conta do Covid-19. Elas são vulneráveis antes disso tudo. E sempre foram. E as pessoas têm que se virar desde sempre. E a gente começou a fazer uma ação na comunidade. Reunimos aqui no Enraizados alguns jovens artistas que são ativistas, são militantes, né? Não são somente artistas. E conseguimos andar no bairro e identificando algumas famílias para fazer a doação da cesta básica, mas para fazer ação de solidariedade. Mas no início, a nossa ideia não era fazer somente uma ação de solidariedade, de doação de cesta básica. Não era só uma ação assistencial, mas uma ação educacional. Era para falar para a população o quanto era importante esse isolamento e o quanto é perigoso o Covid-19, principalmente se todos nós, em Nova Iguaçu ou em Morro Agudo, nos bairros, adoecermos juntos e formos todos juntos procurar um leito no hospital. Porque quem é morador de Nova Iguaçu, e até alguns que não são moradores, tem total consciência que o hospital da posse, as UPAs, normalmente elas já estão colapsadas. Então você chega na posse, já não tem leito, já não tem médico, já não tem uma série de coisas.
E a população do bairro, a maioria não tem plano de saúde, então vai tudo nisso que o Abner falou, que é baseado nesse racismo estrutural. Assim, é o pessoal que está vulnerável. Enquanto o Abner falava, a gente entregou aqui 2.000 cestas básicas na comunidade nos últimos 30 dias. Eu tenho os dados de todo mundo. Eu nunca parei para ler nada, para ver quem é quem. Enquanto o Abner falava, eu fui ver a proporção de pretos e brancos. Só isso. Aqui, de quem pegou, de quem estava precisando de cesta básica. De 1.500 pessoas que a gente tem aqui, 1.400 e poucas pessoas, brancos, que se reconhecem como brancos, são 282 pessoas. De 1.425, 282 pessoas, todas de Morro Agudo e adjacência, são brancos. Negros e pardos, que são os pretos, são 1.133 pessoas. Aí você já percebe que há uma disparidade muito grande. Né? Existe uma disparidade muito grande. E aí encontramos outro problema. Quando a gente foi levar as cestas e conversar com as pessoas, a gente viu a condição que essas pessoas viviam. Vivem. E o Abner trouxe também os dados das famílias pretas dos Estados Unidos que vivem num cômodo e tal. Eu presenciei aqui 10 pessoas de uma família, 10, vivendo em um cômodo com banheiro e chão de terra batido. E aí não tem como você voltar para casa com a cabeça normal. Então, assim, nos últimos 30 dias eu tenho tido pesadelo todos os dias. As pessoas ligando e a gente tem uma série, um outro problema, porque eu conheço muita gente de classe média, muita gente, muitos amigos de classe média, que inclusive estão ajudando muito enraizados agora a continuar mantendo essa roda girando e a levar a cesta básica, porque eu pensei em parar diversas vezes, principalmente porque eu estou morrendo de medo. Então, tem pessoas que estão adoecendo, que são muito próximas da gente, e sempre que eu penso em parar, eu recebo ou um telefonema, né, ou alguém da equipe recebe um telefonema de uma família que está precisando muito e ela não vai receber esse alimento se não for por nós. E a gente volta para tentar atender. E aí tem um outro dado, que são números também, e são números de Morro Agudo. Eu tenho notícia de 5 pessoas que morreram no bairro do Covid-19. E essas 5 pessoas são negras. As 5 pessoas são negras. E aí é uma outra questão, assim, eu estava falando das pessoas, dos amigos que eu tenho de classe média. Existem pessoas que têm total condição de ficar em isolamento social. Fica em casa, de boa, o dinheiro bate, vai lá, manda compra no aplicativo, entrega em casa, não precisa sair de casa. A minha esposa não precisa sair de casa, a minha mãe não precisa sair de casa, e uma série de pessoas em Morro Agudo não precisam sair de casa. Eles têm total condição, eu estou falando em Morro Agudo, tem total condição de ficar em casa, em isolamento tranquilo. E a minha família é uma delas. Agora, existem dezenas de milhares, eu vou falar dezenas de milhares de pessoas que não têm condição, porque senão elas não estariam se expondo do jeito que estão por conta de R$ 600, que é o auxílio emergencial. Existe um banco, uma caixa econômica aqui muito próximo do Enraizados, na rua principal, e todos os dias, a fila vem do banco, passa em frente a Enraizados e sobe 1 quilômetro de fila, mas não é aquela fila indiana, com as pessoas respeitando, né, 1,5 metro uma da outra. É aglomeração, é um em cima do outro. E eu aqui dentro da sala, olhando na câmera, são pessoas idosas, são pessoas com bebê recém-nascido no colo, a maioria sem máscara. E, mais uma vez, você vai observar, se você tem um olhar mais atento, você vai observar quem são essas pessoas que estão em vulnerabilidade. A maioria são pessoas negras. E se você começa a querer trocar ideia com a rapaziada
sobre cota, mas não estou falando de cota só na área de educação, cota geral, política pública, de uma forma geral, as pessoas querem dizer que não é assim, né? Esses dias eu conversei com um rapaz, um ex-amigo, que ele falou que talvez as pessoas não tenham se esforçado o suficiente, assim. E é tudo muito difícil, porque isso tudo está pulando, né, no meu colo, assim, tá tudo, coisas que eu sabia, que eu via, hoje em dia estão muito próximas, assim, e são coisas que são muito próximas. Então, hoje no Enraizados hoje é um espaço que é de quilombo enraizados, simbólico pelo que ele representa, pelo símbolo que o Enraizados é, mas é um espaço de educação não formal, né? Para quem não sabe, eu terminei o mestrado agora em educação e já iniciei o doutorado em educação, e a minha linha de pesquisa é estudos do cotidiano e da educação popular, que é o que o Enraizados faz. Então, eu entendo Enraizados como um espaço de educação não formal, e o que essa juventude hoje no Enraizados está fazendo por essa comunidade, o que estão aprendendo nesse processo, é algo que eu acredito que não aprenderia somente na teoria. Acho que teria que ter essa prática, esse olhar, os números são muito importantes, porque os números conseguem te mostrar a diferença entre... Igual eu falei agora, eu estou vendo tudo. Só que, ao ouvir a fala do Abner e eu pegar os números para ver, eu vi o tamanho da disparidade, algo que pula, assim, é muito absurdo. Só que essa vivência dessa juventude, eu acredito que Morro Agudo não será mais o mesmo dos dois lados. Assim, um do lado dessa juventude que produz arte, que está aqui no Enraizados, que fala que é da periferia, que fala uma série de coisas, mas que não conhecia as entranhas dessa periferia que eles fazem parte. E, de outro lado, é a população que está conhecendo uma juventude totalmente comprometida, totalmente disposta a ajudar, disposta a ser solidária nesse momento de dificuldade. Então, pegando um gancho também na fala do Abner, tudo o que ele fala sobre os números dos Estados Unidos, sobre o racismo estrutural, tudo que ele falou eu conseguia perceber no meu dia a dia nesses últimos 30 dias. Eu não estou falando de antes, não estou nos últimos 30 dias. E eu posso afirmar, eu ouço, eu acompanho a cidade de Nova Iguaçu, o prefeito, que é a nossa liderança máxima na cidade, as falas dele desde o início da pandemia. Então, ele já vem dizendo desde o início que as vagas que tinham, os leitos que tinham na posse, no hospital, os containers, as novas vagas que iriam fazer na ampliação da posse do hospital, e esse hospital de campanha que estão fazendo no Aeroclube. Eu sei que no total de tudo daria mais ou menos uns 400 novos leitos na cidade. E aí, quando você começa a comparar e entender que Nova Iguaçu é uma cidade com 1 milhão de habitantes, você já começa a ficar desesperado, que é o que eu me sinto. Meu desespero é esse. E quando você começa a lidar com a população e você percebe que a grande maioria da população não tem a mínima condição de se cuidar, de se manter isolada, de se proteger nesse momento, aí você surta, porque não tem como uma pessoa de uma casa de Morro Agudo, do Ouro Preto, do Cacuia, da Cerâmica, ficar doente e não contaminar os outros. E não tem como todo mundo junto ir procurar um leito no hospital. E essas pessoas não têm plano de saúde. Então, o que eu entendo é que essas pessoas
estão entregues à própria sorte. Eu consigo identificar 3 grupos de pessoas no bairro. Estou falando novamente de Morro. Primeiro, essas pessoas que estão mais preocupadas com alimento do que com Covid-19. Então, eu estou tentando trocar ideia o tempo todo, mas a pessoa quer saber da cesta básica. E a gente quer conversar, que a gente quer fazer música, quer fazer uma série de coisas para a pessoa, para a ficha cair. Um outro grupo de pessoas que tem condição de ficar dentro de casa e que está dentro de casa e está ajudando nessa comunicação, está tentando fazer com que as pessoas entendam a importância do isolamento, entendam os perigos do Covid-19, pessoas que estão ajudando Enraizados a continuar fazendo ação, e tem um terceiro grupo de pessoas que é o mais me preocupa, que eu acredito que isso está em todo o Rio de Janeiro, está em todo o mundo, na verdade, que eu converso com pessoas do Rio de Janeiro, que são as pessoas que não acreditam na doença. Pessoas que estão na rua sem proteção nenhuma, fazendo churrasco, estão na fila, estão sendo também orientadas, né? Pessoas que o presidente fala, as pessoas seguem cegamente isso, e essas pessoas podem ser que se contaminem, sejam assintomáticas, que se contaminem uma série de pessoas. Então, não tem como você ficar preocupado quando você olha com uma lupa, ou você tenta enxergar um pouco à frente, aonde isso vai parar, porque eu tento pensar positivo, né? Eu tento, mas se você coloca uma lupa nisso tudo, você vê o tamanho do problema, e você vê que as famílias pretas e pobres vão ser dizimadas, assim, porque não tem como se defender disso tudo. Você entende? É a percepção que eu venho tendo nas ações aqui do Enraizados, e para o futuro, quando tudo isso passar, porque tudo isso vai passar, a gente pretende discutir muito política pública, a partir disso que a gente está vivendo hoje. Tá bom? Essa é a minha contribuição por enquanto. Queria passar a palavra para o Jean novamente, ouvir o André. Dudu, muito obrigado, né, pela sua explanação, né, e falar um pouco para a gente do trabalho aí do Enraizados. E antes de passar a palavra para o André, Dudu, você poderia, se você quiser, você pode falar, mas principalmente se você quiser enviar para mim para o WhatsApp ou escrever aqui nos comentários, que o pessoal está pedindo qual é o contato oficial para entrar em contato com vocês, para quem quiser ajudar esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no Enraizados. É interessante, inclusive, porque atualmente, para variar, né, quer dizer, aparece aí um monte de aproveitadores, né, com fake news e a coisa de doação, aparecendo número de conta corrente, número de conta falsa, né, pedindo doações. Então, Dudu, se você puder, escreve aí nos comentários qual é o contato, não sei se você já quer dar o número da conta ou dar o telefone, enfim, veja qual que é a melhor forma para quem puder e quiser ajudar o Instituto Enraizados aí, por favor. Eu vou escrever aqui, vou procurar aqui, vou escrever aqui. Mas o site do Enraizados é enraizados.org.br, que a gente criou justamente para tentar trazer essas informações sobre o Covid nessa corrida. E ali tem os contatos, mas eu vou jogar aqui nos comentários também. Tá ótimo, então. Então, coloca aí, por favor, e aí, então, eu vou agora passar a palavra para o André, né, fazer os seus comentários a respeito aqui desse tema que a gente está desenvolvendo hoje. A palavra está contigo, André. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Jean, pelo convite. Foi muito bom poder escutar o Dudu, que a gente já teve junto em outra ocasião, né, Dudu? O Abner também. São temas assim extremamente importantes, principalmente quando se trata de uma dimensão que é a da periferia, né? Uma brincadeira que eu faço com os meus colegas do departamento é que é possível tentar explicar o mundo a partir da Baixada Fluminense, né? Um geógrafo que é negro, que foi negro, né? Foi um geógrafo importante, né? Que é a figura do Milton Santos.
ele tinha uma célebre frase que ele dizia que o lugar ele é capaz de explicar o mundo, porque o lugar é a síntese do global. E, a partir disso, eu acho que vale muito a pena a gente tentar fazer um link com a fala do Abner, do que ele expôs sobre esse racismo estrutural. E eu poderia dizer que o racismo não é só estrutural, mas também o racismo se manifesta espacialmente. Até porque a segregação espacial ela é uma das ferramentas de afirmação desse racismo. Uma coisa bem interessante das periferias americanas, principalmente na Flórida, né, a guetização, né, que é a separação das populações por raça, são muito marcadas espacialmente, né? E é engraçado que isso não é diferente do nosso Brasil, e que é o caso da Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense é marcada, em sua maioria, por negros e pardos. E é engraçado porque eu estou aqui conversando com vocês, me lembrei de uma palestra que o Cedinho organizou, eu vou dar o crédito a ele aqui, o professor Manuel Simões, do Bregelé, mandei uma mensagem para ele aqui, me mandar o mapa, eu vou tentar expor aqui o mapa, pode ser? Do Manuel, vou abrir aqui a minha imagem, consegue ver? Ainda não, André. Ainda não abriu. Você não. Espera aí. Enquanto o André está procurando aí, eu vou aproveitar para dizer que essa palestra a qual o André está se referindo, apesar da imagem não ter ficado muito boa, mas ela ainda está disponível na página do Facebook do Cedinho. É possível assistir essa mesa que a gente fez, né, um evento para falar de história da Baixada Fluminense. Tá aparecendo, André, para mim, várias telas. Agora sumiu novamente. Vamos lá, vou tentar novamente. Aqui. Vamos ver. Memorizar essa decisão, tela inteira. Deixa eu ver aqui. Permitir. Agora você, peraí, vai aparecer. Você aqui, para mim, está aparecendo a nossa própria tela, com as nossas imagens, não a do mapa. Tá, deixa eu colocar aqui. Aparece no mapa? Aí, agora sim, eu vou colocar na tela. Vou colocar agora e acho que você vai parar de se ver, tá? Mas eu vou te dando feedback aqui. Eu já parei de me ver aí. Tá na tela o mapa, André. Tá certo. Esse mapa aí foi feito pelo professor Manuel Simões. É só para a gente mostrar para o pessoal um pouco do que o Abner comentou do ponto de vista espacial. Aqui tem uma legenda, né, que tem a população branca. Vocês conseguem ver a setinha? Não, André, na verdade, eu não estou conseguindo ver, eu não consigo ler bem claramente as legendas. Vamos ver se o pessoal que está assistindo pelo Facebook se dá um feedback para a gente aí. Eu ampliei aqui um pouco a legenda, conseguem ver? Está aparecendo a legenda. Agora sim, agora sim. Tá. Então, esse mapa aqui é um mapa, claro, um pouco sobre um mapa da distribuição racial da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde as colorações brancas representam a maior parte da população branca, a amarelinha seria a população parda, a verde seria os pretos e o vermelho seria os asiáticos. Os pontos colocados são os homicídios dolosos, registrados na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O intuito do professor Manuel era exatamente mostrar qual o tipo de população que está morrendo, né? E é engraçado quando a gente olha esse mapa maior, conseguem visualizar o mapa inteiro da região metropolitana. O Rio de Janeiro, marcadamente próximo à Zona Sul, né, que é exatamente essas proximidades aqui próximo ao mar, com a maior parte da população branca. À medida com que você avança para a zona mais adensada, em direção a Nilópolis, Mesquita, né, Belford Roxo e Nova Iguaçu, você vai ver a coloração do mapa ficando amarelada verde, né? Como ele fez um degradê de cores, a predominância é o amarelado. O que mostra que, do ponto de vista espacial, a população da Baixada Fluminense, em sua maioria, pensando nesse grande núcleo aqui, é um núcleo que é pardo e negro, de população. E uma coisa que vale a pena a gente reafirmar, para quem conhece Nova Iguaçu aqui,
Isso, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias. O enfoque onde eu estou dando agora aqui é o entorno de Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, parte do Duque de Caxias e parte de Nova Iguaçu. Eu quero ressaltar o quanto a segregação racial está imposta. Quem conhece um pouco Nova Iguaçu vai perceber que tem uma área cuja população aqui seria mais branca. Não sei se vocês conseguem perceber perto de uma André, de uma linha. André, eu acho, eu não sei o que o Abner e o Dudu dizem aí, né? E o pessoal que está assistindo também, a gente, se quiser dar um feedback aqui nos comentários, mas eu acho que o mapa não está funcionando, na verdade, porque a gente não consegue visualizar o degradê das cores. Então a gente vê uma grande mancha, né? E a gente, então, você tá vendo na sua tela, você está enxergando claramente, mas a gente não está conseguindo perceber essas informações que você está passando para a gente pelo mapa. Então tudo bem. Eu vou segurar esse mapa aqui e vou passar para os próximos daqui a pouco para a gente comentar. Mas a rigor é dizer o seguinte, que mesmo em Nova Iguaçu existe uma diferença. A área central de Nova Iguaçu, que é uma área mais elitizada, ela tem a prevalência da população branca. E à medida que eu avanço para as periferias do Nova Iguaçu, e aí, consequentemente, a periferia da periferia, Belford Roxo, né, Queimados, eu vou tendo uma população de maioria parda e preta. Aonde eu quero chegar? Esse mapa que o Manuel Simões fez, ele ainda afirma aí o grau de letalidade dessas populações. E, claramente, a maior parte das populações que mais morrem por homicídios dolosos são a população negra e uma população parda. Então, um dos pontos que vale a pena a gente pensar com o avanço da Covid e as narrativas que o Dudu fez para a gente, né, que só quem vive na periferia consegue perceber o clima da periferia. Né? É comum, eu moro em Mesquita, é comum eu sair de casa quando vou ao mercado, uma necessidade, né, ver as pessoas nas ruas, ainda circulando sem máscara, sem o distanciamento social, ainda com festividade, jogando bola, os campos de futebol ainda cheios aqui na região. Então, isso marca um pouco do impacto que vai prevalecer na Baixada Fluminense. Num estudo que a gente tem feito acompanhando a Covid na região, eu vou mostrar aqui um material aqui do Open Lab. Vocês conseguem ver o gráfico na tela? Sim, conseguimos ver o gráfico, sim, André. Tá. Esse gráfico aqui está disponível lá no Open Lab. Esse foi o último trabalho que nós fizemos de acompanhamento dos dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde. E aí, confirmando um pouco da fala do Abner, nós não temos ainda os dados por cor da pele da população infectada, o que impede uma análise mais minuciosa, Abner. Mas com os dados já disponibilizados que nós tínhamos, a gente conseguiu fazer um levantamento entre 11 de março e 21 de abril, né? Porque nós escolhemos a semana do 11 de março? Porque foi a semana do primeiro caso infectado, que foi em Nova Iguaçu, tá? Em toda a Baixada Fluminense. E seguimos até a data que nós tínhamos, então, do relatório da Secretaria. Deu-se para perceber e identificar que a maior parte dos infectados estão na faixa etária da população trabalhadora, que é exatamente entre a população entre 30 e 59 anos. Essa barra lateral aqui, que mostra o total de Nova Iguaçu, você vai perceber que essa cor azul, vocês conseguem olhar a cor azul aí? Na barra? Sim, conseguimos ver sim, André. Essa cor azul representa a população entre 30 e 59 anos. Então, claramente, a Covid ela tem um endereço. Longe de ser democrática, a Covid ela vai mostrar para a gente que os principais impactos delas vão se manifestar nas periferias, com grande catástrofe, e sobre a população trabalhadora. Com certeza, se nós tivéssemos um gráfico de cor aqui,
a grande maioria da população trabalhadora, levando em consideração o perfil que é do IBGE, da população por cor da pele, nós poderíamos dizer que aqui a mais afetada é a população de cor parda e preta. Então, esses gráficos indicam isso. Nós pegamos os dois gráficos principais e uma coisa dessa geografia que é desigual, ela acompanha aí duas questões. Uma da centralidade econômica, que é aí o centro de Nova Iguaçu, sendo o principal ponto, tinha à época 22 infectados, né, no número, mas o crescimento para bairros periféricos, e mostram como, por exemplo, o caso da Posse, o caso de Santa Rita, o caso de Austin, né, que são centralidades, né, Comendador Soares, que tem a grande maior parte da população afetada é a população trabalhadora. Isso não é diferente, por exemplo, em Duque de Caxias. A mesma coisa acontece lá. E um ponto para a gente poder refletir sobre isso, né, é uma coisa que o Abner levantou também. Eu vou tentar mostrar aqui o gráfico de Caxias, que o gráfico de Caxias é bem singular. O gráfico de Caxias, deixa eu ver se consigo passar, porque a minha tela aqui. Conseguem ver agora o gráfico de Caxias, gente? Não, André. Sim. É porque está lento mesmo, por conta da transmissão. O gráfico de Caxias não é diferente. A população que nós tabelamos entre 30 e 59 anos, né, até 60 anos, que está em vermelho no gráfico de Caxias, consegue ser maior. E um ponto que nós identificamos, Caxias, dos municípios da Baixada Fluminense, junto com São João do Meriti, são os municípios com maior assentamento subnormal, né, o nome que o IBGE dá bonito para as favelas. Favelas como Favelas da Mangueirinha, Favelas do Beira-Mar, Favelas do Lixão, elas estão entre os pontos mais infectados. Nós identificamos isso a partir dos caminhos que a Covid tem feito por dentro da Baixada Fluminense. E o que mais espantou na nossa análise foi que exatamente a população que mora em locais de maior vulnerabilidade social, ou seja, maior adensamento, a população trabalhadora e, consequentemente, por correspondência, com os dados de raça do IBGE, serão as populações de cor preta e cor parda na Baixada Fluminense. À época, a gente não conseguia ter acesso detalhado por gênero. Eu me permiti entrar aqui no painel da Secretaria de Saúde. Vocês conseguem ver uma tabela? Não, André. Continua o gráfico de Caxias aqui. Tá, vê se a tabela vai aparecer agora. Agora sim, André, agora apareceu. Tá. Vocês conseguem ler aí os bairros? Eu peguei só o exemplo de Nova Iguaçu. Dá para ver mais ou menos, André. Austin, Bairro da Luz. Tá, tudo bem. Tá, então, não tá tão claro, mas dá para acompanhar, sim. Tá, eu vou narrar simplesmente aqui alguns bairros, tá? Por exemplo, é possível já afirmar, a partir dos dados que eu estou lendo de hoje, que entre o perfil dessa população, os mais impactados são as mulheres. Ou seja, nós temos uma doença que ela cria uma segregação espacial, que ela reflete essa segregação espacial, ela reflete uma segregação racial, mas também reflete uma segregação por gênero. O exemplo de Austin, só para vocês terem noção, desse universo dos infectados com a Covid em Austin, 22 até hoje são os números confirmados do sexo feminino, enquanto que do sexo masculino são 12 do universo. Ou seja, se eu fizer essa análise, as mulheres são infectadas quase 50% a mais. Minto, 100% a mais, né? Porque estamos falando aí de universo de 12 masculinos, 22 femininos, né? São 45, quase 95% a mais. Quase o dobro, né? De mulheres infectadas. E isso não é apenas o caso de Austin. Quando eu procuro outros bairros que são subcentralidades,
vou pegar um exemplo aqui bem curioso, o Comendador Soares, que é onde está aí o nosso Dudu, né? As mulheres são 13, o número de mulheres infectadas para 8 homens. Então, esses dados que a Covid, os caminhos que a Covid tem feito na Baixada Fluminense, tem mostrado para a gente um processo de interiorização, né? Basicamente, agora, né, tem alguns minutos, a gente colocou os últimos mapas que nós produzimos junto ao Open Lab. Já apareceu um mapa aí com coloração vermelha? Sim, André, apareceu aqui. Esse mapa aí é um mapa que nós elaboramos com base nesses dados para mostrar esses caminhos que a Covid tem feito. E olha uma coisa curiosa. Quanto mais vermelho for a cor, significa alta intensidade dos casos, né? Vou dar um exemplo. O maior número de casos identificados naquela ocasião foi a época em Nova Iguaçu, com 22 casos, né? Até esse período de análise, de 11 de março a 21 de abril. Depois de Nova Iguaçu, você tem uma escalada de regiões com 7, 8, 9, 15, 20, 19, 20, e que formam o que aqui a gente tem chamado do contínuo denso da Covid-19, que pega toda uma área altamente conurbada, né, que são esses municípios urbanos muito próximos, que compreende entre Belfor Roxo, São João de Meriti, Nilópolis e Mesquita, e uma parte de Duque de Caxias. E aí, olha o que é mais engraçado. Há um tempo atrás, eu acho que o Alexandre Fortes e o Leandro estiveram presentes, já devem ter comentado isso, a Fundação Perseu Abramo lança um documento apresentando os municípios com maior vulnerabilidade do Brasil, sendo que 3 deles, com maior vulnerabilidade à Covid, estão na Baixada Fluminense. Entre os 10, seriam São João de Meriti, Nilópolis e Belfor Roxo. Porém, quando a gente olha essa escala maior, na 21ª posição entraria Mesquita, no estudo da Fundação Abramo. Então, nós temos ainda potenciais territoriais que fazem com que o impacto da Covid aumente. E esses impactos são a inacessibilidade ao trabalho, que faz com que grande parte da população tenha uma renda mínima muito baixa, né? São João de Meriti é um exemplo, a taxa de subemprego é altíssima, além do forte adensamento populacional, né? O maior quilômetro, a maior densidade demográfica da América Latina é São João de Meriti, para quem não sabe, né? Fora os casos de desestruturação social, né? A falta de equipamentos básicos de saúde que reforça o grau de letalidade. Então, vamos apenas somar as coisas. Nós temos a maior parte da população preta e parda, maior impacto em trabalhadores, maior impacto em mulheres, e cuja população que mais sofre impacto no Brasil está na Baixada Fluminense. Então, nós temos espacialmente um quadro de segregação, né, de humilhação socioespacial muito forte, o que impacta tremendamente quem vive nessas localidades. Eu, particularmente, sou morador de Mesquita, e eu estou no interior desse contínuo denso. Eu tenho acompanhado colegas que já se foram, vizinhos que morreram, que morrem por falta de acessibilidade nos equipamentos de saúde, né? Antes de avançar para essa questão da saúde, eu quero mostrar um mapa de Nova Iguaçu mais detalhado aqui para vocês, onde a gente mostra esses caminhos que a Covid tem feito, né? Eu quero chamar a atenção, né, como subbairros, subcentros, como Austin, como Posse, como Santa Rita, como Ipiranga, Cabo Sul, vão gradativamente, segundo esse prognóstico, né, se a gente pensar nessa circulação espacial da Covid, vão tomar o espaço dos centros que outrora eram centros difusores da Covid. Não é à toa que a Baixada Fluminense superou pela primeira vez o número de casos, há 2 semanas atrás, os casos que tinham na Zona Sul. Se a gente entendia, como o Abner bem lembrou, que a Covid afetava uma população globalizada, abastada, hoje ela gradativamente afeta as populações das periferias. E esses vetores que nós identificamos em Nova Iguaçu,
a caminho em torno de 3 caminhos, né? Um da Estrada de Madureira, que coloca, saindo do centro de Nova Iguaçu em direção ao quilômetro 32, uma via que caminha aí pela Via Light e pela Dutra, que vai avançando sobre os bairros Moquetá, Comendador Soares, até Austin, até chegar a Queimados e apontar o oeste metropolitano, e uma outra que vai pela Estrada da Posse, lembrando que a Posse foi o segundo maior número de infectados em Nova Iguaçu, né? Caminhando aí para bairros mais empobrecidos, né? O Ambaí, e outras centralidades, como Miguel Couto, Santa Rita, até chegar à Vila de Cabo. É um pouco desse quadro aí que coloca. Por fim, para finalizar minha fala, esse outro mapa que a gente está mostrando, vocês conseguem visualizar um mapa tá laranja, amarelo? Sim, André. Tá aqui sim, tá na tela. Esse mapa aí foi o mapa que nós produzimos sobre a relação entre leitos de UTI a cada 1.000 habitantes. É uma relação que a ONU estabelece, digamos assim, para a gente... a OMS estabelece para, digamos assim, ser o quadro adequado à saúde humana, né? Em casos de atendimento à população, proporção de 1 leito para cada 1.000 habitantes. Não sei se vocês se lembram, mas os epicentros da Covid no final de fevereiro e mês de março eram a Itália e a Espanha. A Itália, ela possui uma proporção de leito habitante muito maior do que a realidade brasileira. Só para vocês terem noção, a realidade de leito habitante no Brasil é menos do que 2. Eu acho que está na média de 2 leitos para cada 1.000 habitantes, que é abaixo. A OMS, ela recomenda uma média de 3 a 5 leitos a cada 1.000 habitantes. O mapa explica por si só o efeito da possível letalidade da Covid para essa população. Vamos lembrar que, em sua maioria, é preto e parda, trabalhadores e afeta mulheres. E com problemas estruturais em seu território. Quando eu olho o sistema de políticas públicas de leitos, esse mapa revela para a gente que o único município que teria uma média mais próxima leito por habitante seria Guapimirim. Ou seja, de 2 leitos para cada 1.000 habitantes. E mesmo assim está abaixo da média da OMS. Porém, Guapimirim não tem um número suficiente, que são esses círculos que nós temos no mapa, que são leitos de UTI. Qual é o grande detalhe para a gente pensar as políticas públicas para suprimir o racismo estrutural, o racismo espacial, a segregação territorial? É que essas políticas públicas possam garantir a efetividade de direitos, e nós estamos falando de direito à vida nesse momento. E, em termos práticos, Jean e colegas, a gente precisa entender que a Baixada Fluminense ela tem um quadro propício para a expansão das mortes. O alto grau de letalidade se dará porque essa população está vulnerável e não tem equipamentos de saúde que permitam assistência adequada. Reparem que em municípios como Paracambi, Japeri, Queimados, Seropédica e Itaguaí, nós não tínhamos leitos de UTI disponíveis. À época da consulta, né? Nós levantamos esses dados aqui com base no DataSUS, né? Por leito de UTI, leitos normais, né? O que coloca para a gente alguns problemas. Somados a isso, né, mostrando aí, você tem municípios como Magé, Seropédica, que tem menos de 0,3 leitos a 0,8 leitos por habitante. Tem nenhum leito para cada 1.000 habitantes. O que agrava a situação da periferia. E, enfim, eu gostaria de encerrar a minha fala aqui. Vou até tirar já o screen aqui, a tela. Eu gostaria de encerrar a fala um pouco mostrando como, do ponto de vista espacial, a segregação ela se afirma.
do ponto de vista da raça, da origem econômica, do gênero. E aí fica o convite para quem está assistindo a gente, quem quiser agregar o nosso grupo de pesquisa aí, que nós estamos disponibilizando os materiais no Open Lab, principalmente quando os dados de raça estiverem sendo disponibilizados, para a gente produzir esses materiais para substanciar as nossas lutas sociais. A gente acredita, e particularmente eu, que quando a gente pensa políticas públicas, elas devem ser pensadas para afirmar direitos. E direitos que são integrais, elas não são direitos pela metade. Né? Eu encerro a minha fala aqui pensando um pouco com o geógrafo Newton Santos, que ele fala que é necessário nós passarmos do consumidor mais que perfeito, que é esse que é o sistema acredita, para o cidadão perfeito. O cidadão com acesso a direito à saúde, educação, renda básica, e que para isso precisam um pleno conjunto de igualdade de gênero, raça, relações socioeconômicas, que só vão se efetivar quando nós pensarmos do ponto de vista histórico e espacial as relações. É isso, eu acho que os casos que foram relatados pelo Abner e pelo Dudu se materializam de forma bem clara na espacialidade do Rio de Janeiro, e é uma pena que isso seja uma realidade ainda hoje. É isso, gente. Giana, tá por aí? Enquanto o Jean não chega, né, até para a tela não ficar em silêncio, é interessante perceber como que... Porque se a gente fazer esses recortes, a gente está fazendo um recorte Brasil, Estados Unidos, né? Se a gente pegar Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, França... Eu estava dando uma olhada nesses dados, né, pensando numa perspectiva mais global, né, numa perspectiva mais diaspórica, né, me interessando muito com essas intersecções de raça, de classe, de gênero, né, a gente vai ver que são realidades muito similares. E aí vale a pena a gente pensar dentro dessa perspectiva do racismo estrutural, que é como um projeto, que é o projeto da branquitude, né, ele se estrutura a partir de uma lógica de garantir a vida, né, para, notadamente, as pessoas brancas. Né? Claro que a gente tem que considerar as pessoas brancas e como isso se dá também na dinâmica econômica local. Né? Tem brancos morrendo nos Estados Unidos, tem branco morrendo na Inglaterra, tem branco morrendo na Baixada Fluminense, né? Brancos pobres que também são desassistidos pelo sistema, tem outros grupos étnicos que têm morrido nesses lugares também, mas aí quando a gente pensa nesse projeto da branquitude, né, que é garantir privilégio de acordo com a tonalidade da cor da pele, de acordo com todas as características étnico-raciais dos sujeitos, como você tem um sistema que garante privilégio e, portanto, garante a vida, né, e, ao mesmo tempo, propaga a morte, né, estabelecendo a lógica da desigualdade. Portanto, assim, só para pensar na ideia de uma política de morte. Há uma política de morte... Sim, é uma necropolítica. Né, exatamente, é uma necropolítica, né, pegando a ideia de um pensador, de um filósofo, né, sendo propagada quase com a mesma lógica e com a mesma proporção dentro do mundo diaspórico.
seja ele na Europa, seja ele na América Latina, seja ele nos Estados Unidos, na Ásia, a gente pode pensar isso, a gente tem dados de Bangladesh, né, que aponta para essa mesma direção, a gente tem dados das Filipinas que apontam para essas mesmas direções. Portanto, existe dentro de um sistema de branquitude, né, existe uma política de morte e uma política de garantia de vida. Então, quem morre e quem vive dentro desse sistema não é definido pelo acaso, não é definido pelo metafísico, mas pelas questões culturais, políticas, históricas que estão colocadas para essas populações, né? Perfeito. Tem uma pergunta para fazer para o Dudu, já que a gente está aqui nesse bate-papo, Dudu. Como é que você tem visto, Dudu, a perda de colegas? Se é que você já teve algum caso de pessoa próxima? Como é que vocês têm lidado com isso? Então, queria falar sobre duas questões, assim, até nessa perspectiva que o Abner trouxe, que não é o acaso. Quando você percebe as coisas não acontecem porque tem que acontecer. Existe um rio seguindo para um lado e tudo vai sendo posto para que esse rio vá nessa direção. O que eu acredito hoje? Eu acredito que deva haver políticas públicas para alguns grupos que estão em vulnerabilidade. E esses grupos são grupos de pessoas pretas. Quando a gente percebe, eu vou falando, assim, eu estou fazendo um recorte muito pequeno, mas que pode ser sobreposto em qualquer realidade, com certeza, principalmente se for em periferia do Brasil. Quando você pega, hoje em dia, uma família de uma mãe solo, uma mulher com 3 filhos, 4 filhos, e essa mulher precisa alimentar essas crianças, essas pessoas, e ela não pode ficar dentro de casa. Você vê uma idosa numa situação muito parecida. Isso aí, tudo que eu estou falando agora é real, coisas que eu vi no dia a dia. E aí, quando você começa a reparar a cor dessas pessoas, não é uma mulher, uma mãe solo, é uma mãe solo preta, é uma idosa preta, é um pai desempregado preto, e é uma quantidade muito grande. Quando você olha no dia a dia na rua, você percebe, mas quando você traz para os números, para os gráficos, você vê o tamanho da disparidade. Então, não é possível que a gente não vai discutir esse problema. Quando você quer discutir o todo, sem olhar para a questão étnico-racial, você não está discutindo. E aí cai muito no que o Abner trouxe sobre esse projeto de branquitude, porque fala, não é porque é preto, né? É porque é pobre. Não é, irmão. Isso aí já está no... Racionais falava isso no rap. Preto e branco, pobre, são parecidos, mas não são iguais. Então, a minha fala, eu quero trazer para sensibilizar o olhar. Estou falando, dentro do Enraizados, preto e branco não são iguais. Se você olhar para a história, para a estrutura familiar, para uma série de coisas, você percebe nitidamente a diferença. Nitidamente a diferença. Então, tem que ter a sensibilidade. Eu vou te falar. Eu falei aqui há pouco, assim, a sensação que eu tenho em Morro Agudo parece que a morte está cada vez mais próxima. Sabe? Eu acho que as pessoas falam, pô, mas você não pode ver telejornal, você não pode ver não sei o quê. Eu falo mesmo, acho que o que me mantém vivo é o medo. Eu vejo isso, eu estou lavando a mão compulsivamente o tempo todo, eu tenho álcool em gel para tudo que é lado, eu sou chato com as pessoas por conta disso, porque eu percebo isso. Então, o que eu falei antes, assim, 5 pessoas próximas, pessoas que a gente já entregou cesta básica esses dias, né? Pessoas que são vizinhos, que moram muito próximos, que morreram agora de Covid-19. E quando chega em casa isso, quando essa notícia de que o teu vizinho morreu, aí o terror vem junto.
Mas enquanto está distante, as pessoas, aqueles 3 perfis que eu trouxe, as pessoas meio que desacreditam. Pô, isso está muito longe. Tem um rapaz que está aqui, agora que eu vi que ele entrou aqui no grupo, tá assistindo a live, que é do Enraizados. Ele ligou esse dia e falou: Dudu, eu não vou mais para o Enraizados porque tem um senhor que mora aqui no terreno, que também é muito comum. São terrenos com um monte de casa, são vilas, muito comum. Um número, casa 1, casa 2, casa 3, casa 10. Isso é muito comum em Morro Agudo. Voltei, gente. Eu não vou. Opa, porque eu tô aqui na minha quarentena. O primeiro caso foi um outro rapaz também que é de Enraizados, que falou: pô, fiquei mal, passei para minhas 2 tias e elas confirmaram que estão. O primeiro caso que a gente começou a sentir o choque. O presidente de Enraizados hoje, o Samuel, começou a passar mal esses dias. A gente falou: cara, fica em casa e vamos monitorando e tal. Se agravar, a gente vê o que faz para correr, mas muito preocupado que você vai correr para onde, irmão? Então é torcer para o cara ter anticorpos o suficiente para segurar bem a onda. Aí hoje eu cheguei aqui, ele estava aqui. Eu falei: irmão, tá fazendo o quê aqui? Eu não vim pagar uma conta. Eu falei: você não precisa vir pagar a conta, manda esse bagulho pelo WhatsApp, qualquer coisa que a gente paga para você. Botei no Uber e falei: volta para casa, irmão. E é isso, assim, a sensação é de medo, irmão. É de medo. Principalmente quando se eu olhasse e visse a rua vazia, visse as pessoas respeitando quarentena, isolamento, todo mundo de máscara que estivesse na rua, talvez eu estivesse mais tranquilo. Mas tanto em Morro Agudo, quanto em várias periferias, quanto em várias favelas do Rio de Janeiro, não é essa a realidade. Não é essa. E se adoecer muitas pessoas junto, a gente, infelizmente, vai ter que se preparar para o pior, porque a gente já viu em vários países do mundo, no Equador, cenas inacreditáveis. E a gente fala: não, isso é no Equador, mas se prepara que isso vai ser no teu bairro, irmão. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não enxergar que cada um tem que fazer a sua parte, a gente tem que fazer a nossa parte para proteger o outro, pode esperar o pior. Assim, a minha visão é essa, saca? É que a morte está cada vez mais perto. E eu tento me cuidar, mas... lembra da dengue? Se você não botar um negocinho lá, o mosquito vem e pega o outro do lado. É tipo isso. Se você não colocar sua máscara, você lavar sua mão, se você não se isolar, você está colocando todo mundo em risco. E existem um grupo de pessoas que não estão acreditando na gravidade disso. Acha que vai ter e não vai pegar nada. Tá entendendo? A percepção que eu tenho, o André, é essa. Assim. Gente, eu não sei até onde, o que foi que eu perdi aí, né? Tinha algumas perguntas que tinham aparecido aqui para mim, mas elas sumiram porque a minha internet caiu e só voltou agora. Mas, enfim, acho que antes de deixar a palavra aí com vocês, eu queria aproveitar aqui para chamar a atenção que quem está nos acompanhando, né, aí nos comentários do Facebook, circularam algumas informações importantes, né? O Dudu colocou aí os contatos, o número da conta do Instituto Enraizados, enfim, telefone, etc., para quem quiser entrar em contato. O professor Leandro Dias, que esteve aqui semana passada com a gente no Café Cedim, disponibilizou aí também nos comentários dois artigos, né, que tem em comum aqui com a nossa discussão. Quero ainda também já aproveitar aqui para fazer um convite para vocês, e eu já coloquei também nos comentários, né, que semana que vem, na segunda-feira, às 16 horas, vai acontecer mais um Café Cedim online, e a temática, né, vai se dar em torno de uma das questões, né, colocadas aqui, inclusive uma das perguntas que sumiram,
que tem a ver com a questão da educação, né, a situação dos professores que estão em sala de aula, principalmente os professores da educação pública, né, da educação básica, como que eles estão sobrevivendo em épocas de pandemia, né? Quer dizer, há uma série, pensando aqui que há uma série de pressões, de um lado, a educação pública, em que o Estado e a Prefeitura estão pressionando os professores para que eles deem conta de todo um conteúdo sem o menor apoio tecnológico, enfim, e as pessoas têm que dar conta, e por outro lado também eu tenho muitas notícias de colegas que estão dando aulas em pequenas escolas particulares da Baixada Fluminense, por exemplo, e que estão sendo extremamente pressionados, né, de uma hora para outra, tendo que aprender a fazer coisas que não faziam antes, né, e não estão recebendo para isso, né. Enfim, essa é a temática da próxima segunda-feira, às 16 horas, o nosso próximo Café Cedim. Acho que o que vocês acham de fazer uma rodada final para cada um de vocês falarem aí, dizerem as suas palavras finais para a gente encerrar essa live, pode ser? Pode ser. Podemos começar com o Abner? Sim. Eu queria fazer só, para finalizar, 2 ou 3... Vamos lá então, Abner? Pode fazer seus comentários finais. Vamos. Queria fazer só 2 ou 3 comentários, né, que é pensar como que, no caso brasileiro, comparado com o americano, norte-americano, como que a nossa tradição histórica de entender raça, de fazer leitura de raça, ela prejudica, né? Ela está conseguindo ouvir? Como que essa tradição, né, de entender a raça como algo que pode ser desprezado numa análise, seja ela uma análise de um historiador, de uma historiadora, de movimento de líderes e de participantes de movimento social, de acadêmicos, de jornalistas, do Estado, né? Como que a gente tem uma tradição no Brasil de pensar que uma vez que se fale de raça, isso que é o racista. O racista é quem discute raça, ou os problemas que as diferenças raciais trazem. Então a gente tem um problema hoje colocado para o Brasil, que é menor aqui para os Estados Unidos, mas ele também acontece. Por isso que, dos 50, 12 estados ainda não liberaram os dados por características étnico-raciais, né? E só liberaram esses 38 em função de muita pressão, né? de movimento social, de liderança social, de lideranças políticas no Congresso, né, que começaram a pressionar aqui nos Estados Unidos prefeitos, governadores, para liberarem sistemas de saúde, para liberar os dados por características étnico-raciais também, né, e aí fazendo essa questão de gênero também. No Brasil, essa lógica, eu vou me reportar ao mito da democracia racial, né, que reforçou no Brasil a ideia de que não se deve falar de raça, porque todos são iguais, né, e a gente cria problemas de análise. Isso acontece... Então, assim, vai se falar de negro quando se trata de escravidão, no geral. A historiografia, por exemplo. Só para entrar nessa questão, né? A sociologia até fala mais, mas está falando quando se fala da violência, basicamente, né? Então, a gente tem um problema no Brasil, né, que precisa ser, e tem sido, né, cada vez mais enfrentado, que é a necessidade de falarmos sobre perspectivas étnicos raciais, né? Esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar. Aqui nos Estados Unidos, essas abordagens, elas têm, porque há uma tradição maior aqui nos Estados Unidos de se discutir essa questão, né? Mas mesmo assim ainda há problemas, né? O outro ponto, e eu vou finalizar com esse outro ponto, é que muito se discutiu a questão, e muitos têm se falado, né,
sobre a educação formal, né? Ou seja, pessoas pobres, periféricas, no Brasil, nos Estados Unidos, elas tendem a ser mais refratárias, ou seja, elas tendem a não aceitar mais a questão de orientação médica, isso, aquilo, outro, acreditar ou não acreditar na doença em função do seu grau de escolaridade. Quando a gente vai para a realidade, a gente vê que isso não tem muita coisa a ver. Para não dizer que não tem nada a ver. Ou seja, você tem desde médicos brancos sendo negacionista, rejeitando, né, que é uma doença que mata. A gente tem lideranças políticas dentro do governo atual brasileiro, dentro do governo americano, né? Intelectuais, professores acadêmicos, professores de escola básica, pessoas com formação, com educação formal, né? Porque eu tenho visto muito esses comentários, né? E ele é racista, ele é classista, ele é elitista, né? Porque a gente tem visto essas carreatas que têm acontecido no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, essas carreatas de carrões, né, que vão para a rua pedir o fim do isolamento, o fim da quarentena, elas são do mesmo jeito aqui nos Estados Unidos. Em San Diego, aqui na Califórnia, quase todo domingo, você tem gente de carro circulando pela cidade, em todos os estados americanos, pressionando os poderes públicos para colocar fim na quarentena. E essas pessoas, eu não fiz nenhum estudo ali, né, de formação, de educação formal, mas dentro da minha estereotipação, essas pessoas não são necessariamente pessoas com baixo grau de escolaridade, né? Pessoas com baixo poder aquisitivo. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente associa, né, a educação formal com a questão de maior contaminação do coronavírus ou não, ou difusão, ela é verdadeira até a página 2. Para não dizer que ela é verdadeira até o abstract, o resumo. Então, assim, a gente precisa também problematizar o nosso olhar, porque senão a gente vai reproduzir práticas racistas, a gente vai produzir práticas elitistas, mesmo querendo ser legalzão. Né? Então, eu quero finalizar com esses 2 comentários, agradecer mais uma vez, né, ao André por esse estudo maravilhoso que está sendo gestado, agradecer ao Dudu, né, por essa análise, por essa militância, né, agradecer ao Jean por ter possibilitado esse encontro, agradecer a galera aqui que ficou basicamente no mesmo nível de acompanhar, assim, né, um entra, outro sai, mas manteve um nível significativo de pessoas que acompanharam e estão acompanhando até agora. Obrigado vocês, né? E até o próximo encontro. Um grande beijo para todos e todas. Valeu. Obrigado, Abner. Pode ser André agora? A gente finaliza com o Dudu? Pode ser, André? Pode sim. Primeiramente, agradecer aí o Jean pelo convite, os colegas do CEDIM. Eu fiquei muito feliz mesmo de poder estar falando um pouco sobre a periferia, sobre essa questão, né, racial que acaba atravessando, que é presente, não atravessa, ela é presente, e que o Abner prontamente apresentou, que o Dudu trouxe a raiz desse cotidiano, né, aí de Morro Agudo, para a gente poder ter essa percepção do lugar. E assim, Jean, eu poderia dizer que existem 2 coisas que me tocam para esse tempo. Além de que a gente tem, e pelo menos eu, experimentado a perda de pessoas conhecidas e pessoas próximas, me faz repensar 2 posições, né? Uma que o Abner já colocou, são 3 então, né? Uma que o Abner já colocou brilhantemente, sobre essa questão racial, mais 2, né, sobre o papel que nós temos enquanto intelectuais. Ontem, no grupo de estudos, a gente estava lendo um texto último do Boaventura, de Souza Santos. Eu quero me permitir ler aqui um trecho que me marcou muito. Falei para minha esposa, recitei para o meu filho, estou aqui quase escrevendo nas paredes também o mesmo trecho para ficar gravado.
ele fala da necessidade da gente gerar não intelectuais de vanguarda, mas agora intelectuais de retaguarda, né? Estar na retaguarda, estar defendendo, estar lutando por algo, né? Está com o tempo da pesquisa voltado para o que é urgente. Ele diz assim, ó, os intelectuais devem aceitar-se como intelectuais de retaguarda, devem estar atentos às necessidades e às aspirações do cidadão comum e saber, a partir delas, teorizar. Eu acho que é nesse sentido aí que o Boaventura coloca para a gente necessidade de a gente se aproximar da população. É o que o Abner colocou, quem está na rua, quem está usando esses canais, né? A gente, antes da pandemia, a gente pouco usava os canais. Está no Facebook promovendo um trabalho como esse brilhante, de conhecer o que o Abner faz, do que o Dudu faz no bairro dele. Esse canal aqui era apropriado por outros agentes, né? Conservadores, neofascistas, e que agora a gente ocupa esses espaços com a linguagem da população. Eu acho que é isso que precisa ficar nessa pandemia para a gente, sabe? A gente usar melhor esses espaços e divulgar e estar em contato com essa população. Obrigado, Jean, pelo esse espaço, a galera do CEDIM, ao Dudu. Cara, Dudu, vamos conversar mais aí a respeito, tá mais próximo aqui da Baixada, a gente está junto. Abner, um abraço a todos aí. Obrigado, André. E aí vou passar a palavra, então, para o Dudu, para ele fazer as considerações finais dele. Enquanto está passando aí embaixo, vocês estão vendo os dados, né, de contato do Instituto Enraizados, para quem quiser e puder ajudar. Dudu, a palavra é contigo. Então, primeiramente, também quero agradecer muito. Eu aprendi demais hoje com vocês. Para mim, é sempre bom estar podendo falar também que o dia a dia é pesado. Então, cada vez que eu converso, que eu falo, saio mais leve, saio melhor e saio com mais disposição para caminhar. A Malu, lá do CEDIM, ela fez uma pergunta bem interessante, que é sobre a nossa percepção sobre o acesso à informação, né? Como a periferia está se informando sobre o Covid. E eu queria terminar minha fala falando um pouquinho disso, porque a minha percepção é que a informação vem por muitos lados e nem sempre é uma informação de qualidade, nem sempre o que vem é a verdade, é uma informação, por exemplo, da OMS. Então, eu acho que essa onda de fake news está muito grande, o WhatsApp vem muita coisa. Então, eu tenho ouvido coisas que são, assim, chegam a ser assustadoras pela gravidade da situação. Eu paro na rua e, um por um, eu vejo sem máscara e vou trocar ideia, porque eu acredito que é assim que a gente vai salvando vida, tem que ser de um a um. E aí eu vejo pessoas, por exemplo, sem máscara. E aí eu vou perguntar, por que está sem máscara? Você não tem máscara? Né? Que eu ando com um monte de máscara no carro, saio dando máscara para todo mundo. Ah, não, eu tenho, mas eu só preciso usar quando eu for no centro, né? No centro do bairro. Eu falo, mas de onde que saiu isso, gente? Né? Quem falou que só tem coronavírus no centro do bairro? E aí vou trocando ideia e a pessoa lança a máscara. Um outro que eu perguntei, ele falou que o coronavírus só pega se você estiver gripado. Né? Eu tenho que me cuidar para não pegar uma gripe. Se eu estiver gripado, eu pego o coronavírus. Então, é esse tipo de informação que está circulando em grupo de WhatsApp. É esse que um vai levando para o outro. E aí o André trouxe uma questão interessante, que é qual é o nosso papel nisso tudo? O meu papel é de educador, irmão. Eu sou educador popular. Eu estou na rua, eu tento falar de 1000 formas diferentes até a pessoa entender. Eu faço música, eu desenho, a gente vai colocar carro de som, fazer 1 milhão de coisas diferentes, porque eu acredito que agora é uma questão educacional mesmo. E aí a gente que está na ponta, né, a gente tem que usar, como a Bell Hooks fala, bricolagem, né? O Rufino fala na pedagogia das encruzilhadas. Meu irmão, tu tem que improvisar, meu. Tu chega na hora, o cara te fala uma parada dessa, tu tem que dar teu jeito de explicar para ele de uma forma que ele consiga entender. Né? Tu tem que ter, o Sertor falava das táticas, né? Tem que ter uma tática, brother, para você lidar com isso, porque a cada um que você convence de usar uma máscara, de lavar a mão a toda hora e tal, você está salvando uma vida. Né? Então, o meu papel nisso tudo é salvar o máximo de vidas que eu puder. Então, é isso que eu passo para todo mundo. Quando eu peço ajuda para a galera, é para isso.
Beleza? Mais uma vez, valeu, gente. Muito obrigado por essa oportunidade aí. Bom, então quero agradecer muitíssimo ao Abner, ao André, ao Dudu, né? E convidar vocês a continuarem acompanhando aqui as redes sociais do Cedim, né? Já falei que segunda-feira, então, o Café Cedim vai ser 16 horas e a gente vai tentar dar um foco maior à questão da educação, né? A situação dos professores e alunos a partir da perspectiva da periferia, né? Então, acho que vamos ter aí mais um debate importante e agradeço aqui vários colegas professores aqui da Rural que estão acompanhando a gente aqui nessa live. Muito obrigado a todos e um grande abraço para todos vocês. Vamos encerrar por aqui. Tchau, tchau.